Como fazer a horta orgânica produzir em períodos de seca e de muito calor? Nós estamos falando aqui de extremos. Então, hoje eu vou falar um pouco aí como nós podemos driblar esses problemas aí, calor demais e falta de água. E hoje seria a nossa live, o nosso sextou orgânico, mas por problemas familiares eu não vou poder estar na live, né? Não vou poder fazer a live hoje à noite. Então, eu estou gravando aqui, nesse horário que eu estou livre, para deixar um conteúdo aqui no canal, porque eu quero sempre estar mantendo a frequência de conteúdos aqui no canal, para que você tenha acesso às informações de qualidade, tá bom? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Márcio Santos, aqui do canal Orgânico Simples, e sou especialista em hortas urbanas e orgânicas, e aqui no canal eu te ensino a cultivar seu alimento orgânico de forma muito simples aí na sua casa, com uma horta agroflorestal. Uma horta que segue os princípios de uma agrofloresta, onde nós imitamos os processos naturais da floresta. E nesse vídeo você vai ficar sabendo como fazer a horta orgânica produzir em períodos de seca e de muito calor. Então vamos começar falando das condições climáticas do planeta. Tem muita gente que não acredita nisso, diz que é mentira, que o mundo sempre esquentou, esfriou, mas não dá pra gente negar, né, que nós estamos vivendo aí extremos. Já tem um bom tempinho que isso está acontecendo, né? Agora está mais evidente. E o que está causando isso, né? Ao longo de muitos anos, desde que o homem descobriu a agricultura e começou a ficar nos locais por onde elas passavam, isso começou a gerar um problema, né? Geralmente eles ficavam no lugar, exauriam os recursos e continuavam a sua jornada, né, pelo planeta, e acabavam voltando naqueles locais ali depois de uns 20 ou 30 anos. E aí já estava quase tudo regenerado. Então o crescimento populacional fez com que a gente precisasse de mais comida, então a agricultura sofreu mudanças radicais. E isso foi acontecendo em vários lugares do planeta. Então plantar biodiversidade era um problema, né, porque se você queria ter muita comida, você precisava plantar muito de uma coisa só. E aí naquela época já se começou, aí há milênios atrás já se começaram as monoculturas, né, os estudos de monoculturas. Então várias civilizações tiveram problemas, exauriram o solo, né, desse local onde eles viviam, e elas tinham que sair dali em busca de outros locais. Assim é até hoje. Em uma agricultura onde se trabalha com monoculturas em grandes áreas para produzir alimento para animais que são consumidos pela grande população mundial. Então, para a gente gerar um problema maior ainda, nós tivemos a introdução dos agrotóxicos após a Segunda Guerra Mundial e os problemas só foram aumentando. Então, ao longo de milhares de anos, nós retiramos da natureza muito mais do que ela poderia nos oferecer e nós não estamos deixando tempo para ela se regenerar. E a gente vai pagar um preço muito alto, né? Nós já estamos pagando um preço muito alto por isso. Então, tudo sempre teve ligação aí com poder, dinheiro, manipulação das grandes massas, que não é novidade nenhuma que eu estou falando aqui, tá? Existiam sim sociedades que trabalhavam lá as agriculturas regenerativas, utilizando sistemas de agricultura parecidos aí com sistemas agroflorestais, né? Onde a gente tem aí o plantio de alimentos junto com a floresta, respeitando os ritmos da natureza, onde se trabalha a favor da natureza, né? Seguindo os princípios do que ela mesma mostra para a gente. Nas Américas, a agricultura ela era mais a favor da natureza e não se praticava ali as monoculturas. Então existiam florestas enormes e muita comida para as pessoas que viviam por ali. Mas como os países da Europa já estavam esgotando todas as suas florestas, aí os recursos que eles tinham, eles decidiram sair em busca de novos continentes para conseguir recursos e sobreviver aos problemas que eles mesmos estavam causando aí em todo o país, né? Então assim, tudo isso foi mudando. O ser humano, cada vez mais impulsionado pela ganância, foi destruindo tudo por onde ele passava. Eu costumo falar, né, que o ser humano é que é a praga do planeta, né, segundo as definições de praga, o que é praga, né? Então, com a destruição das florestas, o planeta ele começa a ter problemas climáticos causados pelo desequilíbrio da natureza. Desequilíbrio para a gente, né? Porque a natureza ela vai se regenerar de uma forma ou outra. E se a gente continuar aqui, talvez a gente não aguente as condições climáticas, né? E aí a humanidade vai ser extinta do planeta. Então cada vez mais a gente está enfrentando
os problemas relacionados aí é o que a gente está fazendo na natureza, né? E eu fiz um resumão aqui só da pontinha do iceberg referente à história da humanidade. Então a agricultura e toda a devastação que nós temos feito tem muita história ainda. Mas existem muitos outros problemas aí que a gente acaba enfrentando e nós precisamos refletir muito sobre isso, né? Qualidade da água, qualidade da água que a gente toma principalmente, né? Do ar, né? O tanto de combustíveis fósseis que a gente tira do planeta e que a gente gasta e que a gente polui. Um negócio um pouquinho mais complicado, né? E aproveitando, eu quero falar do Sextou Orgânico. E o que é o Sextou Orgânico? Toda sexta-feira se permita comer alguma coisa orgânica. Seja um morango, um tomate, um pimentão, uma balinha, um suco, o que você quiser. Arroz, feijão, tem tudo, tem macarrão. Vocês acham qualquer coisa pelos mercados aí, nas feiras de orgânicos, ou que você plantou. E aí você coloca um comentário aqui no vídeo dizendo o que você comeu nessa sexta-feira. Então vamos lá, voltando para o tema do nosso vídeo de hoje, né? Que é como fazer a horta orgânica produzir em períodos de seca e de muito calor. Então existem ótimas práticas de agricultura que são feitas em muito menor escala no planeta, mas que regeneram solos e a natureza. Então, uma em especial que eu sempre comento, né? É a agrofloresta. Uma agricultura onde a gente planta comida junto com a floresta. Então nós seguimos o que a natureza ela já faz, né? Que é uma cooperação entre todos os seres vivos. E nós que temos nossas hortas ou queremos montar aí nossos espaços, temos grandes desafios. Um deles é começar. Outro é como que nós começamos. Um outro, como podemos manter a nossa horta. Um outro, manter uma horta em períodos de seca. E como mantenho a horta nos períodos de muito calor. Ó, não existe milagre, mas existe uma possibilidade, né? Só que muitas pessoas teriam que seguir essa possibilidade para que ela tenha um efeito significativo, principalmente nas condições climáticas, para a gente não ter tantos extremos, mas... E sempre tem um mais, nós temos aí alternativas para enfrentar essas situações e uma delas é ter uma horta agroflorestal. Uma horta agroflorestal que segue, né, os princípios de uma agrofloresta, é onde nós vamos trabalhar o solo, vamos enriquecer ele com nutrientes através da adubação, cobertura de solo para manter água por mais tempo nos solos, né, nos nossos sistemas, aumentar os micro-organismos decompositores, que disponibilizam o adubo ali, tudo que tem de nutrientes no solo para que as plantas consigam se alimentar, né? Essa cobertura de solo ela também vai manter a temperatura do solo mais baixa, né? A gente acaba utilizando a estratificação dos cultivares, que é a necessidade de luz que cada planta deve ter, né? E também tem a sucessão, que é o tempo que cada espécie ela vai ficar no sistema, entre tantos outros benefícios aí que a gente tem seguindo esses princípios da agrofloresta. Então, nas nossas hortas agroflorestais, nós conseguimos melhorar a condição do nosso solo e os cultivares acabam sendo mais resistentes às condições climáticas. Já começa por aí, né? Então, o que são essas nossas... O que tem de diferente nas nossas hortas agroflorestais? Que nós seguimos esses princípios da natureza, que são muito simples e que a gente não vê. Um dos que eu falei, cobertura de solo, a gente quase não vê horta das pessoas, ou tanto em vaso quanto nos canteiros, a gente não vê as pessoas fazerem a cobertura de solo. Eu estava hoje assistindo uma série, acho que é dos Clarkson, tá no Prime Video. Não é pago isso aqui, tá? Não estou fazendo propaganda de nada, mas é que é uma série que me intriga. Então o Clarkson é uma pessoa muito famosa lá na Inglaterra, uma celebridade, tem uma fazenda e ele criou uma série mostrando os desafios dele ali, manter a fazenda dele. Ele que cultiva grãos, aí tem a coisa dos adubos químicos para áreas gigantescas, eu acho que são 400 mil hectares, alguma coisa, uma coisa gigantesca assim. E aí
eu estou num episódio que chegam dois amigos dele falando de uma agricultura sustentável. E aí a gente começa a entender que as pessoas que produzem grãos, os grandes também, estão querendo mudar por conta das condições climáticas. As condições climáticas estão mudando todo, né, o clima, e está mudando tudo que a gente faz na agricultura. Eu tenho um aluno meu comentando já que está fazendo alguns testes na área por conta das condições climáticas. Vai plantar uma coisa que não era de época, mas falou, vou tentar porque o tempo está propício e eu vou ver o que acontece. Então a agricultura também vai tomar um outro rumo, a produção de comida também vai tomar um outro rumo. Né? Então a gente, com essas condições climáticas, a gente tem problemas gigantescos. Né? O valor dos agrotóxicos, dos adubos químicos está encarecendo cada vez mais. Daqui a pouco vai se tornar inviável utilizar isso. E a gente tem que voltar para quê? Como era lá atrás, sem veneno, sem adubos químicos, mas sem minerar o solo, que lá atrás se faziam também. Nesses tempos que a gente tem a seca, por exemplo, a gente pode trabalhar, né, uma das alternativas bem legais. Você que tem canteira, você que tem uma área maior aí, a gente trabalha o pseudocaule da bananeira, né, que seria o tronco da bananeira. Como ele não é madeira, né, ele não é lenhoso, a gente chama de pseudocaule. A gente trabalha com ele, a gente corta, né, por exemplo, lá no meu espaço, eu tenho uma toceira de bananeira. A gente não tira essa toceira, porque ela entocerada, ela não produz muita banana. Mas a gente tem muita bananeira que a gente pode usar o pseudocaule. Agora nós estamos na época da seca. Nós já fizemos canteiro lá com isso, né? A gente corta esse pseudocaule da bananeira, corta ele no meio e vira ele para baixo, assim no solo, deixa um espacinho, né, entre um pseudocaule e outro, como se fossem tronquinhos de madeira, você colocando no canteiro inteiro, deixa um espacinho aí de uns 3 dedos entre um e outro, e aí você cobre com matéria orgânica, e onde você deixou aquele espacinho, você não cobre muito com a matéria orgânica ali. Põe bem fininha. E aí você consegue plantar tanto de semente quanto mudas. Eu tenho uma amiga minha, agroflorestora, que ela falou, eu já consegui fazer um ciclo do alface, que foram uns 45 dias. Ela colocou os pseudocaules de bananeira, colocou os alfaces ali com outras coisas, o alface fez o ciclo dele todinho, e ela precisou depois irrigar outras coisas que ficaram ali no canteiro. Mas em tempos de seca a gente tem essa coisa da cobertura de solo. Né? A cobertura de solo ela é importantíssima, reduz em 70% o uso de água nas nossas áreas. A gente pode estar irrigando a cada 2 dias. Se levanta a matéria orgânica, coloca o dedo, seja num vaso isso, se sente o vaso úmido. Eu fiz muito isso aqui na minha casa, na laje da minha casa e agora no terreno que eu estou. Então, a gente tem que entender que há soluções sim, né? E quando a gente tem aí o problema da escassez de água, que é o que eu enfrento, né? Na época da seca, eu que faço captação de água de chuva, fico praticamente sem água. Então o que eu faço? Tudo que foi plantado fica, né? E eu não planto nada novo. Basicamente é isso que a gente faz lá. Algumas coisinhas, se der uma chuvinha, encher um pouco o nosso sistema, beleza. Então a ideia é aumentar o nosso reservatório de água, né, para a gente ter mais condições aí de plantar nessa época de seca, mas também se adaptar pensando no final da época das chuvas, já começar a plantar alguma coisa que ela vai aguentar ali até pelo menos a metade da seca, né, ou pelo menos o período do outono. Né, se fosse para consumo, eu tivesse numa área maior assim, aí eu provavelmente teria água, eu teria uma área muito maior. Como eu estou num terreno pequeno, é para consumo também a horta, mas não é tudo que eu consumo de lá, eu consumo uma parte. Então a gente também está regenerando aquela área, a gente está mantendo um oásis ali no meio da seca, né? No meio da cidade de São Paulo. Falando um pouquinho de seca ainda, a planta ela também tem as épocas que ela necessita de mais água, né? Como na fase do transplante, quando a gente coloca a nossa mudinha ali, tanto nos nossos vasos ou nos canteiros, e a gente tem que regar ali todos os dias. Depois a gente consegue espaçar um pouco essa rega na fase que ela está crescendo ali, e quando ela está já para a colheita a gente pode regar aí quase que uma vez por semana. A gente pode espaçar um pouquinho mais. Então precisa de muita observação, você precisa entender da cultura que você está plantando ali, né? Então ter uma irrigação por gotejamento também vai ajudar bastante nessa fase. Né? A gente quer fazer isso lá na horta, a gente quer fazer a implantação do sistema de irrigação, a gente tem fitas de microaspersão, mas por enquanto a gente também não tem energia. A gente está correndo atrás aí de ter painéis solares, né, para a gente ter energia renovável ali no espaço e poder estar utilizando essa energia para fazer
a irrigação da nossa horta. Porque se a gente rega nos regadores, a gente acaba gastando muita água ali. Então tem todo um sistema ali, tem todo um jeito de fazer que a gente economiza água. E no alto verão, nós temos aí uma fase de 6 meses mais tranquilas em relação à água, tá? Porque aqui em São Paulo é época de chuva, primavera e outono, mas o solo também precisa estar sempre coberto. Porque a gente tem os extremos, a gente tem chuva demais, chuva muito forte, né, que ela pode bater no solo e compactar se ele não estiver coberto, né, e pode levar tudo ali no terreno. A gente tem muita matéria orgânica, onde eu fiz como se fossem algumas travas ali para a água, né? Então eu coloquei muita matéria orgânica em determinados lugares que a água desce com tudo, que o terreno era um pouquinho inclinado. E nos canteiros também aconteceu dele levar toda a matéria orgânica de um corredor. E aí a gente começou a colocar madeira e começou a reter água no sistema. Isso melhorou bastante. Uma outra coisa que a gente precisa estar atento, as escolhas dos cultivares de época, né? E para a época desse calor intenso. Quando a gente tem um calor intenso, não adianta nada você plantar um repolho, que é o repolho de inverno, por exemplo, né? Então a gente acaba dando preferência para fazer a irrigação sempre pela manhã, em qualquer tipo de situação, tá? Tanto de seca quanto de calor. Então a gente vai trabalhar também a estratificação dos cultivares, que tem a ver aí, né, com a quantidade de sol que cada um dos espécies precisa, né? E com a sucessão. Então a gente pode fazer uma cobertura verde também, que vai proteger também o solo na época de calores extremos, para não aumentar a temperatura do solo. Então essas plantas que ficam mais altas são as plantas de um extrato emergente, que é um extrato mais alto, ou a planta que precisa de maior necessidade, né, de sol, e a gente acaba utilizando elas nas nossas hortas agroflorestais um pouco mais altas que as outras. Então a gente tem uma proteção verde por cima do solo, além de ter aquela cobertura do solo, né? Uma das coisas que a gente pode usar também na horta é o sombrite, que é um material tipo uma cortininha assim, né? Vocês já devem ter visto tramado assim, ele tem as tramas, e ele tem várias porcentagens para ele diminuir o sol. Então o sombrite é uma solução, mas tem o problema do plástico, aí tem o problema do microplástico depois de anos, que a pessoa compra o sombrite uma vez, não quer comprar outro nunca mais. Então a gente tem que estar atento à qualidade desse material, à durabilidade dele, o que ele pode causar na sua área, né? E quando a gente tem um planejamento também da sucessão dos nossos cultivares, né? Que é quem entra primeiro e entra todo mundo junto, né? Por exemplo, no plantio, tanto no vaso quanto no canteiro. Entrou ali o alface, a rúcula tal, e você vai até uma berinjela, por exemplo, você vai até um quiabo. O que você tem que fazer? Entender como que é essa sucessão, né? Porque essas plantas que vão fazendo essa cobertura verde, né? Então, com o tempo, a ajuda dessas plantas, o solo acaba ficando com muita sombra. Então, tudo isso imitando o que a natureza já faz. Quando a gente olha na floresta, né, não tem milagre nenhum, ou tem, né, porque é um milagre da natureza, né, de como ela se comporta. A gente olha na natureza, está uma seca extrema, e as plantas que estão mais para a parte de baixo, elas estão super bonitas, e as de cima também, porque cada uma está na sua necessidade de sol que ela precisa. As folhas estão todas caídas no chão ali, galhos, né, árvores que já caíram, já saíram do sistema. Tem aquela cobertura verde por cima, e o solo, se você for lá e levantar a matéria orgânica, o solo está úmido. Então a gente precisa fazer isso nas nossas hortas, para que elas sejam resilientes, para que elas aguentem essas condições climáticas extremas aí. E qual é a conclusão disso tudo? É que nós precisamos mudar o nosso sistema de agricultura. A gente, antes de começar uma hortinha, um vasinho, alguma coisa, a gente tem que entender que a gente não pode trabalhar como se já trabalha hoje em dia. Pesquise pessoas diferentes, que não falam o que todo mundo fala, não, faz assim, faz assim, faz assado. Solo descoberto, usa adubo químico e usa os remedinhos para pragas e doenças. Pesquise alguém que fala diferente. Né? Que a gente segue os princípios da natureza. Vamos seguir os princípios da natureza para que a gente possa já começar num vasinho certo, de uma maneira que a gente vai estar trabalhando como a natureza trabalha. Não é errado a gente olhar uma floresta e achar que aquilo tudo é um monte de mato, que aquilo é lixo, que tem muito bicho. O planeta é assim.
Essa é a vida do planeta, é isso que proporcionou a vida pra gente, é isso que proporciona a nossa alimentação, proporciona a gente ter todos os materiais que a gente precisa. Tudo vem da natureza, qualquer coisa que a gente olhar, que você consegue pôr os seus olhos ali, ou que você consegue tocar, ou que você consegue sentir o sabor, vem da natureza. Tudo. Tudo que o homem criou e tudo que está já no planeta, né? Os recursos naturais. Então vamos ficar atento desde o início, vamos fazer a coisa direitinho, tá? E por hoje é só. Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo de hoje, no nosso Sextou Orgânico. Então se inscreva no canal, curta, compartilhe aí com mais pessoas que gostam desses temas, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Sigam a gente lá no Instagram. Vão lá para o Instagram, eu estou colocando vídeo todo dia lá nos stories. Vocês vão ver muito conteúdo legal, estou colocando dia a dia da horta lá. Então acompanhe a gente no Instagram também. E a gente se vê na próxima sexta-feira no nosso Sextou Orgânico. Porque isso é orgânico simples!